Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a nossa prece, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, nos auxilie a entender as lições que temos vivenciado ao longo deste ano turbulento e muito difícil para muitos, para a maioria, que possamos usar tudo para transformar as nossas vidas de forma positiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos dar continuidade ao capítulo 5 do livro Nossos Filhos são Espíritos, né? O livro que estamos usando para estudar a reencarnação, um deles. Vou usar o último parágrafo inteiro do começo para nos localizarmos. Dizíamos, contudo, que o problema resulta de erro de avaliação e comentamos o aspecto de que há um envolvimento inevitável de imprevisíveis consequências em qualquer procedimento abortivo. Realmente as leis humanas ignoram, toleram ou até admitem e incentivam o aborto, mas não lhe retiram jamais a condição de um crime contra as leis naturais, ou melhor, as leis de Deus, que exigem a reparação para que se mantenha a harmonia cósmica nelas implícita. As pessoas que solicitam ou promovem o aborto parecem totalmente desinteressadas das leis e das fatais consequências do ato, seja por ignorarem de fato a amplitude de suas implicações, seja porque, embora suspeitando ou conscientes delas, obstinam-se em cometer o delito, que as leis humanas não configuram como crime suscetível de punição, a não ser quando praticado por pessoa legalmente inabilitada. Disse que, nesse ponto, a lei evoluiu, admitindo e até estimulando hoje o que há algum tempo condenava, mesmo em profissionais da medicina legalmente habilitados, não para matar, é claro, mas para promover a intervenção abortiva sem causa relevante. Pessoas irreligiosas ou francamente materialistas não têm a menor dúvida ou escrúpulo ao extinguirem uma vida que ensaia seus primeiros passos no mundo da matéria densa. Para essas, o feto é apenas um conglomerado celular perfeitamente descartável, de vez que ainda não teria sido dotado de razão, sentimento, emoção e inteligência, ou seja, ainda não é uma pessoa humana tal como entendem isso. São muitos, por outro lado, os que não acreditam mesmo nessa história de alma, espírito, sobrevivência ou renascimento e por isso nem estão preocupados com o que possa acontecer. Para eles, a morte do feto ou do adulto é acidente inevitável que encerra para sempre a atividade do ser humano, que mergulharia no poço escuro e sem fundo do não ser. A realidade é bem outra. A cada feto rejeitado ou bebê estrangulado corresponde um espírito vivo, consciente, sobrevivente e imortal. Muitas vezes o corpinho em formação não tem mais do que umas poucas centenas de gramas de peso e logo é esquecido, depois de ter sido arrancado ou expulso do organismo materno. Mas o espírito que se preparava para utilizar-se daquele corpo continua vivo e consciente, em alguma dimensão das múltiplas realidades invisíveis que nos cercam por toda parte. Ele estará lá, à espera daqueles que lhe negaram a sagrada oportunidade da vida, senão com uma atitude agressiva e ameaçadora, pelo menos com o perplexo olhar e o dramático silêncio da censura ou da mágoa. Não poucas vezes começa a perseguir e atormentar os seus assassinos, enquanto esses ainda se encontram na Terra, dando continuidade à vida física e, quem sabe, promovendo
outros abortos contra outros espíritos ou até contra o mesmo que porventura tenha voltado para nova tentativa. Este é um dos erros de avaliação. Achar a pessoa que aborta que, removido o feto, estará livre para sempre do problema, porque aquilo é apenas uma bolinha de carne ainda disforme. Mas eu dizia há pouco que disponho de depoimentos importantes e impactantes de espíritos que se deixaram envolver neste trágico equívoco. Como não dispomos de espaço para relacionar alguns deles, creio oportuno optar pelo relato de apenas um, aliás, publicado em A Folha Espírita, de São Paulo, de onde o leitor interessado poderá resgatá-lo se desejar conhecer melhor os detalhes. Foi publicado em 1985. O espírito que nos veio contar este caso era o de uma mulher. Na existência anterior, abortara sistematicamente todas as vezes que engravidara. No tipo de atividade profissional que exercia, entendia que os filhos não passavam de estorvos a serem removidos com a possível presteza. Como iria ela cuidar deles? No sacrifício diário e noturno, cansando-se, envelhecendo, estragando as mãos e principalmente o corpo, que era seu mais precioso patrimônio. Nada disso. Pareceu-lhe mais cômodo eliminar logo os bebês, assim que dava início à formação do corpinho a eles destinado, ou mais tarde, em alguns casos, já nascidos. Foram 8 ao todo. Ao retornar ao mundo espiritual, pois todos nós morremos inapelavelmente um dia, encontrou-os lá, à sua espera, e foi recebida com inesperada hostilidade por parte deles, todos revoltados com sua atitude criminosa, que lhes havia cancelado sumariamente as expectativas de vida que nutriam. Muito tempo ficou ela à mercê de seus rancores e agressividades, pois o Cristo não disse que aquele que erra fica escravo do erro e que de lá não sai enquanto não pagar o último centavo da dívida? É dívida mesmo, igual a qualquer outra no plano terreno. Só que esta, mesmo disposto a pagar, não o livra da cadeia, e você a resgata lá, com seu trabalho, suas canseiras, suas lágrimas, para que um dia volte a sorrir após ter reconquistado a confiança daqueles perante os quais falhou. Para encurtar a história, a moça foi socorrida no mundo espiritual, compreendeu a extensão e gravidade de seus erros e decidiu aceitar. Que outro remédio teria? As condições que lhe foram concedidas, pois nada é imposto a não ser em casos extremos. As condições eram as seguintes: ela renasceria numa família pobre na Argentina, primeira filha de um casal. O pai, desajustado, seria um alcoólatra de difícil recuperação. Ela própria o havia desencaminhado em existência anterior. Depois dela, nasceriam todos os 8 espíritos que ela recusara pelos desastrosos abortos praticados na vida anterior. Em seguida, a mãe dela e das demais crianças morreria, deixando com ela a responsabilidade de criar, com o suor de seu rosto e o trabalho de suas mãos, os 8 irmãos que ela rejeitara como filhos. De contrapeso ficava ainda o pai problema, antigo amante, igualmente rejeitado. Seria bela e saudável, mas sua situação não lhe permitiria casar-se, embora tentada pelo assédio de mais de um pretendente. Se o fizesse, desorganizaria todo o plano assentado. Sua tarefa era mesmo a de criar as crianças, que outrora recusara. O que teria sido bem mais fácil antes, pois naquele tempo dispusera de recursos materiais. Teria de ser feito agora, literalmente, com sangue, suor e lágrimas, mesmo porque seus irmãos, à exceção de um deles, ainda viam nela a mãe assassina de outrora, não a irmã sacrificada de hoje, que tudo fazia para sobreviverem juntos e honestamente. Para esse projeto de dificílima execução, ela contaria com 2 importantes auxílios: o da mãe, antiga companheira espiritual sua, já fora sua mãe em outra oportunidade, que se propuseram a vir ter
vir ter por ela os filhos que ela recusara. E o irmão maior, o segundo na série, que a despeito de ter sido também rejeitado por ela, não lhe guardara rancor, por ser um espírito mais equilibrado e evoluído. A alguém que lhe explicou todo esse plano de recuperação, ela perguntou: mas por que não me deixam casar e ter normalmente os filhos, em vez de tê-los como irmãos problema, tão trabalhosos e hostis, sem o apoio de um marido? Isto não era possível, explicaram-lhe. Primeiro, porque ela precisava criar as crianças com seu trabalho pessoal, que lhes recusara anteriormente, e não com o trabalho do eventual marido. Segundo, porque os espíritos dos filhos rejeitados ainda sentiam por ela muita mágoa e até rancores não superados. A gestação deles criaria dificuldades insuperáveis. À vista do antagonismo filho-mãe, muitos poderiam abortar repetidamente, frustrando os planos de reconciliação. Estava, pois, colocada diante de uma situação inescapável. Poderia, claro, recusar tudo aquilo, pois ainda lhe restava o sagrado direito do livre-arbítrio. Mas isso representaria apenas um adiamento embrulhado num agravamento dos problemas que permaneceriam sem solução. Até quando? Mais um século, ou 4, ou milênio? Além do mais, quando seria possível reunir novamente num só ponto todas as personagens da trágica história e encaminhá-las à recuperação? Não havia, pois, alternativa mais aceitável ou mais suave. Ela suspirou fundo e se conformou. Diante dela, desdobravam-se as imagens de um futuro que praticamente já existia, mas que ainda estava por viver. Ela podia vê-lo e senti-lo nas mãos, que o rude e exaustivo trabalho consumiriam, no belo corpo que as canseiras deformariam, nas suas frustrações, nas suas ânsias e renúncias, no desencanto de uma vida de prisioneira, atada ao peso de tantas responsabilidades, no desamor e ingratidão de irmãos hostis, sempre a cobrarem-lhe mais do que ela poder-lhes ia dar, nas agonias e angústias da solidão no meio de tanta gente cheia de rancores que lhe caberia converter em amor, em entendimento, compreensão e perdão. Essa é a história da querida amiga. Ela chorou comigo uma lágrima de arrependimento e sorriu um sorriso molhado de esperança. Despedimo-nos como pai e filha, pois ela sonhava ainda nascer por aqui, onde pudesse, se não ser minha filha, pelo menos encontrar-me, para que também pudesse ajudá-la em suas dificuldades, pois confiava em mim e nos demais companheiros. Eu a receberia de coração aberto, porque sua história me comoveu, mas ela tem um programa a cumprir, e eu já estou vendo, no horizonte dessa existência, o clarão deslumbrante do pôr do sol. Se a leitora ou leitor dispuser de um momento, faça por ela uma prece comovida para sustentá-la em suas lutas regeneradoras. Uma observação. Devo acrescentar, para esclarecer, que esta narrativa foi escrita e divulgada a pedido do próprio Espírito, para que outras mulheres soubessem, disse ela, um pouco mais a respeito da tragédia do aborto. Antes de irmos para o capítulo 6, eu gostaria de ler uma entrevista que foi publicada em fevereiro desse ano, que foi feita a Ana Maria Miranda, filha de Hermínio Miranda, justamente sobre cujo nascimento ele comenta no primeiro capítulo desse livro, Nossos Filhos são Espíritos. Neste ano comemora-se o centenário do escritor e pesquisador espírita Hermínio Corrêa de Miranda, que nasceu em 5 de janeiro de 1920 em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O velho escriba desencarnou em 8 de julho de 2013 aos 93 anos, deixando uma obra de inestimável valor, que reúne mais de 40 livros e dezenas de artigos espíritas em que analisa temas diversos relacionados à espiritualidade,
Deus, cristianismo, mediunidade, memória, obsessão, animismo e vidas passadas, entre outros. Para dar início às homenagens ao autor, que tem também vários títulos publicados pela Correio Fraterno, entrevistamos sua filha Ana Maria Miranda. Ela conta com exclusividade detalhes emocionantes da vida em família e relembra passagens importantes da existência de Hermínio entre nós. Acompanhe. Como é ser filha de Hermínio Miranda? Como ele diria, ele esteve meu pai durante os 70 anos que vivemos juntos. Sinto que fui a filha mais abençoada do mundo. O Senhor me deu, além da vida, a felicidade de ser filha de Hermínio Correia de Miranda. Porém, tenho uma teoria. O Senhor sabia que seria ele mesmo quem daria muito trabalho para o papai. Não seriam só os filhos. Assim, ele decidiu que os filhos teriam que entender o velho escriba. Papai ensinava tudo com seu exemplo. De quando em quando explicava o porquê sim e o porquê não das coisas, mas na maior parte das vezes só me olhava. E eu já sabia se e o que tinha aprontado. Certa vez, já jovem, ele me viu lendo um best-seller na época. Só me disse, pode ler, filha, mas acho que isso não é leitura para você. Eu não continuei. Eu queria ser atriz de teatro desde os 9 anos, mas ele só me permitiu no último ano da faculdade. Cheguei a fazer teatro profissional. Certo dia, cheguei em casa e disse, pai, encerrei minha carreira. Ele me olhou assustado, como quem diz por quê, mas não disse nada. E eu falei, entendi agora o que você já tinha previsto. Ele se levantou da rede e abriu os braços. Chorei, mas estava nos braços dele. Na realidade, acho que eu poderia responder a esta pergunta mais sucintamente. Alguém já teve um anjo como pai? Pois eu tive. O que mais marcou em seu convívio com Hermínio? Papai era pura alma, um amor, uma ternura, compreensão e humildade sem limites. Era digno, verdadeiro, ético, sincero, sensibilíssimo. Não admitia mentiras nem palavras de baixo calão. Nunca as pronunciou. Nunca levantou um dedo nem a voz para nós. Não precisava conhecer uma pessoa profundamente. Ele a lia e já a sabia. Acho que o papai foi o homem mais cristão, na mais pura acepção da palavra que conheci. Conviver com ele era viver permanentemente em Deus. Hermínio conversava com vocês sobre espiritualidade, religião, Deus? Sim, fomos criados, tal como ele e mamãe, na religião católica. Estudamos em colégios e faculdades católicos. Conversávamos sobre todas as religiões. As concordâncias e discordâncias eram dirimidas por ele, por alto. Acredito que só eu tinha algum interesse. Com 22 anos e já na faculdade, por vezes eu entrava em discussão com o professor de direito canônico e falava com ele. Ele jamais criticou, mas inteligentemente, como que semeava as palavras de seu pai em mim, sem que eu percebesse. Falava de Deus, do Cristo que nunca fundara uma religião, do livre arbítrio, da lei do retorno, do amor isento de discriminação, da compaixão. Vital para ele era a intrínseca ligação amor-caridade. As palavras iam adentrando meu espírito e modus vivendi. Ele levava a nossa religião muito a sério e não nos impunha de forma alguma suas crenças. O mesmo ele fez com seus leitores. Não quis converter ninguém. Queria apenas expor sua visão das coisas que pesquisara, os resultados que obtivera, o que sabia e até vivera, concluindo por vezes, eu não acho, eu sei. De Nova York, onde foi trabalhar pela Companhia Siderúrgica Nacional, de 1950 a 54, ele já voltou ao Brasil com a cabeça fervilhando, com perguntas que o catolicismo não conseguia lhe explicar. Já havia pesquisado muito, buscou ler e pesquisar ainda mais, arriscando passar suas ideias a revistas especializadas, tais como Reformador, da Federação Espírita Brasileira, cuja aceitação
durou mais de 20 anos. Usava pseudônimos como Marcos, João Marcos, HCM, João, para não ferir a vovó Helena, sua mãe. Mas isso o perturbava. Na edição da revista de maio de 61, saiu publicada a carta que escreveu a ela, Carta à Mãe Católica. Começava assim: Mamãe, essa carta contém uma terrível confissão. Tornei-me espírita. Vovó morreu em janeiro de 61, antes de a carta ser publicada, mas a resposta dela veio anos depois, sob a forma de 2 mensagens. Os leitores podem acessá-la no livro Nossos Filhos São Espíritos ou ler a síntese nesta edição, página 13. Os familiares sabiam das suas comentadas reencarnações? Ele chegou a falar sobre isso com vocês? Convivemos com essas conversas toda a nossa vida. Acho que foi comigo com quem teve mais abertura para falar de suas coisas em épocas diferentes. Me contou sobre sua encarnação como Robert Browning Sr., pai do poeta Robert Browning. Fora um alto funcionário do Banco da Inglaterra, que inclusive conheceu pessoalmente Kardec. Ele falou muito. Ele me falou antes de sua entrevista ao Globo Repórter sobre a reencarnação, de 13 de dezembro de 96. Eu tinha lido poucos livros seus. Eu sabia da sua irrecorrível crença e provas incontestes de reencarnação, da regressão de memória, como a usava e para quê. Suas reuniões se davam agora em seu escritório no novo apartamento, quando ele e seu grupo se reuniam e ele dialogava com as sombras. Tudo era gravado. Acompanhei na época, do lado de fora, as sessões de regressão de memória com o jornalista e escritor espírita Luciano dos Anjos. Vamos concluir então na próxima semana. Aproveitem. Boa noite a todos. Nesse nosso encontro, nós vamos continuar abordando algumas passagens do livro Há 2000 Anos. Hoje, especialmente aquelas que nos fazem conhecer melhor o ambiente, conhecer melhor ali o panorama dos locais em que Jesus fazia suas pregações, em que Jesus era procurado, conhecendo um pouco ali dos hábitos daquele povo que o procurava e que se deliciavam com os seus ensinamentos. Então eu acho muito importante que a gente se transporte um pouco no tempo, porque quando nós vamos mentalizar a Jesus, porque Deus, por exemplo, nós não temos como mentalizar a Deus. Nós sabemos que Deus não se mostra, Deus se revela por sua obra. Mas a Jesus, todos nós temos uma referência, né? Todos nós temos uma forma de mentalizá-lo e projetando aquele ambiente da Galileia em que ele desenvolveu grande parte do seu trabalho, trazendo-nos a boa nova. Então são essas leituras que nos ajudam a compor essa ideia. E Emmanuel nos traz de uma forma brilhante esse conhecimento. Então vamos pegar aqui. Ao tempo do Cristo, a Galileia era um vasto celeiro que abastecia quase toda a Palestina. Nessa época, o formoso lago de Genezaré não apresentava nível tão baixo como na atualidade. Todo o terreno circunvizinho era de regadio, em vista das fontes numerosas, dos canais e do serviço das noras, que elevavam as águas, dando origem a uma vegetação luxuriante que enfeitava de frutos e enchia de perfumes aquelas paisagens paradisíacas. Noras seriam assim máquinas que elevavam as águas. O trigo, a cevada, as abóboras, as lentilhas, os figos e as uvas eram elementos de semeadura e colheita em todo o ano, dando à vida satisfação e abundância. E a valorização do alimento da terra
por este povo é muito grande, né? Ainda nos tempos de hoje. Nas eminências da terra, misturando-se aos extensos vinhedos e olivais, elevavam-se palmeiras e tamareiras preciosas, cujos frutos eram os mais ricos da Palestina. Em Cafarnaum, além dessas riquezas, prosperava a indústria da pesca, dada a abundância do peixe no então chamado Mar da Galileia, que na verdade é o lago Genezaré, o que resumia uma vida simples e tranquila. Dentre todos os outros povos dos centros galileus, o de Cafarnaum se distinguia por sua beleza espiritual despretensiosa e singela. Consciencioso e crente, aceitava a lei de Moisés, mas estava muito longe das manifestações hipócritas do farisaísmo de Jerusalém. Então, o galileu, ele aceitava, evidentemente, as leis de Moisés, mas não tinha aquela hipocrisia de grande parte dos que estavam lá em Jerusalém. Foi em virtude dessa simplicidade natural e dessa fé espontânea e sincera que a paisagem de Cafarnaum, que a paisagem de Cafarnaum serviu de palco às primeiras lições inesquecíveis e imortais do cristianismo em sua primitiva pureza. Porque essa pureza do cristianismo, ela se manteve até o século IV, nos anos 300, que com os concílios acabou ali tirando essa pureza do cristianismo nascente, da lição verdadeira, pura que Jesus nos trouxe. E passou então a ser uma religião institucionalizada, mas isso já seria num outro momento. Ali encontrou Jesus o carinho de corações devotados e valorosos, e foi ali que o mundo espiritual encontrou os melhores elementos para a formação da escola inolvidável, onde o Divino Mestre exemplificaria os seus ensinos. Em todas as cidades da região havia sinagogas, para que as lições da lei fossem ministradas aos sábados, dia que todos os indivíduos deveriam dedicar exclusivamente ao descanso do corpo e às atividades do espírito. Nessas pequenas sinagogas, franqueava-se a palavra a quantos desejassem utilizá-la, mas Jesus preferiu o templo suave da natureza para a difusão dos seus ensinos. Todas as classes humildes acorriam às suas prédicas ao ar livre, cuja extraordinária beleza seduzia os corações mais empedernidos. A antiga convenção entre os senhores determinava o repouso dos servos no dia consagrado aos estudos da lei, e os próprios romanos procuravam cultivar aquelas tradições regionais, buscando a simpatia do povo conquistado. Nessa época, grande era a afluência dos escravos às pregações consoladoras do Messias de Nazaré. E nós vamos ver também que, num determinado momento, a Lívia, esposa, como nós vimos, esposa do Públio Lentulus, ela se sente muito motivada e não consegue conter-se, dada a vontade de conhecer a Jesus. Já havia acontecido ali a cura da filhinha, e numa determinada noite em que a escrava Ana se preparava para ir assistir, noite não, tardinha, se preparava para ir assistir às prédicas de Jesus, ela decide, toma uma decisão e vai com a Ana. E isso foi à tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber as bênçãos do Senhor. Vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação.
e confundida com o povo, porque para não incomodar, para não desagradar ao esposo, ela faz uma túnica com as características ali dos servos, né? O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas de Tiberíades ao sopro carinhoso dos favônios da tarde que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte. Era Jesus então chegando. E chegando com quem? Era a barca de Simão que trazia o mestre para as dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou então todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto de seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que por sua vez também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos. Criaturas da plebe, anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos, gozadores da vida. Enfermos desesperados e crianças numerosas que traziam consigo os enigmas do mais doloroso desamparo. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, que é o tio da Ana, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que se lhe aproximavam, e quantos lhe notavam delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu, presumiam na sua figura alguma jovem de Samaria da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe, atraída pela fama do Messias. E especialmente por ela estar ao lado do Simeão, que era de Samaria. Interessante, né? Quantos de Samaria? E havia muita rixa entre os galileus e os samaritanos, mas Jesus sempre buscou ali uma série de exemplificações que mostravam o quanto grande parte desse povo estava em excelentes condições de crescimento e de entendimento. Mesmo sendo de Samaria, mesmo sendo ali, não tendo nem o direito, quantas vezes, de participar do Templo de Jerusalém. Continuando, a barca de Simão acostara brandamente à margem, ensejando a que o mestre se dirigisse ao local costumeiro de suas bênçãos divinas. Sua fisionomia parecia transfigurada em resplendente beleza. Os cabelos, como de costume, caíam-lhe aos ombros, à moda dos nazarenos, esvoaçando levemente aos ósculos cariciosos dos ventos brandos da tarde. A esposa do senador não pôde mais despregar os olhos deslumbrados daquela figura simples e maravilhosa. Começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nas divisas de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. Então, evidentemente que quando Jesus falava, não era tão somente para aqueles tantos que o ouviam, e nós sabíamos que a distância, o número poderia ser muito grande, todos teriam a condição de ouvir.
Mas não era apenas a esses tantos encarnados. Sua palavra ecoou para alcançar, como é dito aqui por Emmanuel, caminhar no mundo com a própria eternidade. E esse sermão das bem-aventuranças, evidentemente que foi feito naquele monte, que recebeu o nome de Monte das Bem-aventuranças. E ele começa: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles pertencerá o reino de meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados os pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados nas alegrias eternas do reino de Deus. E continua, mas Emmanuel colocou apenas esses 4 primeiros itens, porque o sermão é longo. É relatado que ele começa à tardinha e quando ele termina, já as primeiras estrelas estavam no céu. E a sua palavra enérgica e branda diz-se da misericórdia do Pai Celestial, dos bens terrestres e celestes, do valor das inquietações e angústias humanas, acrescentando que viera ao mundo, não para os mais ricos e mais felizes, mas para consolar os mais pobres e deserdados da sorte. A Assembleia heterogênea escutava-o embevecida nos seus transportes de esperança e gozo espiritual. Uma luz serena e caridosa parecia vir de Hebrom, clarificando a paisagem em tonalidade de opalas e safiras eterizadas. A hora ia adiantada, e alguns apóstolos do Senhor resolveram trazer alguns pães aos mais necessitados de alimento. 2 grandes cestos de merenda frugal foram trazidos, mas os ouvintes eram em demasia numerosos. Jesus, porém, abençoou-lhes o conteúdo e como num suave milagre, a escassa provisão foi partida em pequenos pedaços, que foram religiosamente distribuídos por centenas de pessoas. Interessante que nos evangelhos nós temos ali o título Multiplicação dos Pães. Esses títulos e subtítulos foram todos colocados, evidentemente que depois, né? Porque os que escreviam, os que anotavam ali os evangelhos, e depois deram origem ali aos evangelhos dos 4 evangelistas, eram escritos em continuidade. Depois que dividiu-se em capítulos, tudo para facilitar, né? A leitura, a compreensão, o estudo dos evangelhos. Mas a palavra multiplicação não está em nenhum dos evangelistas que relatam essa situação, né? E Emmanuel nos fala aqui como divisão. Então, inclusive ele fala, Lívia recebeu igualmente a sua parte e ao ingeri-la sentiu um sabor diferente, como se houvera sorvido um remédio apto a lhe curar todos os males da alma e do corpo, porque uma certa tranquilidade lhe anestesiou o coração flagelado e desiludido. Comovida até as lágrimas, viu que o mestre atendia caridosamente a numerosas mulheres, entre as quais muitas, segundo o conhecimento do povo de Cafarnaum, eram de vida dissoluta e criminosa. Mas quanto a essa situação da chamada multiplicação de pães, ela tem sido objeto de estudos, né? Inclusive Kardec se deteve também muito ali nas considerações, e é bom que entendamos que Jesus teria perfeitamente condições, à luz dos conhecimentos que a doutrina nos traz, de ter, pela manipulação dos fluidos, produzido ali pães que saciassem a fome. Mas tudo indica que esse saciar foi muito mais espiritual, pela parcela do
pequena de pão que cada um recebeu. Um alimento espiritual que traz um benefício para o corpo. E também, evidentemente que Jesus poderia ter feito, mas não haveria razão para isso. Mesmo porque nós sabemos que muitas daquelas mulheres que o acompanhavam, que eram abastadas, elas se preocupavam com isso, de fornecer ali os alimentos para aqueles que não tinham condições de levar o alimento, porque o povo esperava, eles chegavam muito tempo antes de Jesus se aproximar, né? Então muitos estavam ali a tempo e precisavam alimentar-se. Mas essas mulheres cobriam a muitos, tanto que a Lívia, numa das vezes que a Ana sai para assistir a essas pregações de Jesus, ela dá dinheiro, os denários, né, para que pudesse se cobrir essas situações, para aqueles que vinham de longe. Então, provavelmente tudo indica que foi realmente uma divisão daqueles pães, e todos sentiram-se saciados, né? E aí nós vamos ver, aliás, não teremos tempo para ver, mas Jesus se volta para Lívia, né? E ele fala, estendendo o raio de luz dos seus olhos até a figura de Lívia, porque ela o busca ao lado de Simeão, ele fala, quanto a ti, regozija-te em nosso Pai, porque as minhas palavras e os ensinamentos te tocaram para sempre o coração. Vai e não descreias, porque tempo virá em que saberei aceitar as tuas abnegações santificantes. E chega o momento, né? Chega o momento em que inclusive ela faz parte ali do grupo dos primeiros cristãos sacrificados nas arenas do circo, né? Devorados ali pelos leões. Então, que esses ensinamentos sirvam de alimento para que isso deveria ser sempre, mas esse sentimento parece que se intensificam nesse mês de dezembro e que consigamos vibrar junto, porque os céus estão em festa, né? Então, vamos conseguir vibrar junto, entrar nessa sintonia, com a alegria da recordação, né, da revivência de Jesus conosco, de Jesus para sempre conosco, e queira Deus que abramos as portas do nosso coração para que Ele faça morada. Nos espelhemos nesses grandes exemplos que nos incentivam, que nos servem de inspiração para que percebamos o que verdadeiramente importa. Busquemos essas boas leituras com muita gratidão no coração. Peçamos a Deus que nos ilumine, nos clareie, nos fortaleça, estendendo essas vibrações amorosas a tantos e tantos e tantos que estão em nossos pensamentos, a tantos outros que vibram conosco. Tenhamos um